O blog do Paulinho apresenta Programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Hoje contamos aqui com a ajuda do nosso Marco Leone, hein? Marco Leone que está cada vez mais frequente no programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulinho, pelo convite. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Marcelo Santos. Prazer sempre estar por aqui com vocês. É isso aí, para atrapalhar todo mundo aqui, Marcelo Santos. Marcelo Santos que está pegando o microfone agora. Bom, boa noite pessoal aqui. Marco, que bom ver você de novo. Isso quer dizer que você ficou com fome, né, da última vez. Viu? Aqui não vai ter comida hoje aqui, viu? Pô, estamos com uma dama distinta de novo, hein, Paulinho? Tem bom gosto, hein? Ó, boa noite e bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Vocês acabaram de escutar a voz dela. Estamos aqui, nossa convidada de hoje é Silvana Porchat, colega, hein? Colega jornalista, apaixonada pela culinária, formada na famosa escola francesa Le Cordon Bleu. Foi assim que o nosso Marco Leone me ensinou a falar. Acho que tá certo. Neta de Filomena Matarazzo Penati, irmã do comediante Fábio Porchat. Silvana é criadora do famoso Nosso Ragu. É realmente bem conhecido na cidade. Tem inclusive uma loja física, nós vamos falar sobre ela. Mas antes da gente fazer pergunta para Silvana, vou dar para ela, claro, uma boa noite e perguntar assim rapidamente: que água é essa que tem na família Porchat? Só nasce gente com talento lá. Boa noite, obrigada, Paulinho. Boa noite, Marco, Marcelo. Prazer estar aqui. E realmente a família é grande. Que bom que vocês apreciam, mas a gente trabalha muito, né? Essa é uma veia da família. Para chegar lá, tem que trabalhar, tem que estudar. E é o que a gente faz. Estamos aí, né? Prazer estar aqui. Obrigada. Prazer é todo nosso. O que te fez trocar o jornalismo pela cozinha? Então, essa é uma boa pergunta, né? A cozinha, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida. Desde pequena, o lugar onde eu mais ficava em casa era na cozinha, vendo a minha família, a minha mãe, a minha família materna, minha avó. Ela tem 8 filhos. Ela cozinhava todos os dias para esses filhos. E eu saía da escola e ia para casa dela almoçar. E aí ficava lá olhando de rabo de saia, assim, todo aquele movimento. E sempre achei uma coisa incrível essa questão da receita, né? Como que alguém um dia juntou um ovo com uma farinha e com água e fez uma massa e depois colocou essa massa dentro de uma água fervendo e virou o macarrão, que é a comida que acho que deve ser mais comida no mundo. Então isso me deixava assim com uma curiosidade muito grande. E eu tenho esse veio de jornalista da curiosidade. Acabei fazendo faculdade de jornalismo. E aí chegou uma hora que eu pensei, eu acho que eu quero ter uma coisa minha. Acreditar, né? E saí, eu trabalhava na época na Bandeirantes. Aí eu fui para Paris, fiz o curso. Eu fiz o curso mais para ver se realmente esse universo era o meu. Porque o que eu aprendi na vida, na prática, na cozinha da minha avó, é o que eu realmente uso hoje, tá? No Nosso Ragu, porque a minha filosofia, a filosofia do Nosso Ragu é de uma comida caseira. A minha cozinha, ela não é de Masterchef, assim, ela é uma comida como se eu estivesse fazendo na minha casa para vocês. Então, são receitas que eu uso, inclusive de um livro que ela usou a vida inteira, que chama Talismano della Felicità. Foi um livro escrito pela Ada Bonner, foi o primeiro livro voltado para o público feminino.
E esse livro é um livro que você tem uma receita assim, ele é engraçado, ele não dá as proporções exatas, você abre ele e ele fala, se você gosta de leite, pode colocar um pouco na receita. Então é um pouco, cada um tem a sua versão. Vai experimentando, né? Vai experimentando até dar certo, né? A minha avó falava que uma receita para dar certo você tem que fazer ela 1000 vezes. Então a gente vai ajustando conforme esse livro. Então, o que eu queria dizer assim, eu me especializei, mas o que eu gosto de passar para o meu público, né? Essa questão da comida caseira mesmo, sem conservante, sem aromatizante, sem esses produtos que fazem hoje em dia a comida durar no supermercado 1 ano e meio, 2 anos. Eu não acredito nisso, entende? Eu não consigo entender como pode durar 2 anos uma massa na prateleira. A gente faz a massa artesanal e a gente sabe o tempo que ela tem de validade. É impossível, não faz bem para a saúde comer. Então eu comecei a pensar que as pessoas estão gastando muito dinheiro na farmácia e pouco dinheiro na qualidade da comida, sabe? Elas vão e compram, às vezes, o que é mais barato, um extrato de tomate, uma coisa que é mais rápida, mais pronta, mas depois dá assim, um monte de quantidade de alergia, estourou as pessoas que não conseguem comer lactose, não conseguem comer glúten, porque tem muito produto químico hoje em dia nos potes, né, do supermercado. E o nosso ragu é livre de tudo isso. Todos os meus parceiros são parceiros artesanais. Nenhum produto lá tem conservante, aromatizante, qualquer que pode deixar a tua comida falsa, né? É uma comida verdadeira. E nunca terá, nem que se você tiver chega um parceiro e fala, olha, eu tenho como distribuir para tudo quanto é lugar, para a Europa e tal, mas você precisa colocar conservante. Como que você vai fazer? Então, essa é uma luta minha, assim, porque para eu conseguir colocar nos supermercados, por conta do curto prazo de validade que tem, são 15 dias na geladeira e 6 meses no freezer, né? É quase inviável vender realmente nas prateleiras dos supermercados. Eu teria que usar, por exemplo, cebola desidratada, eu uso a cebola fresca, porque a cebola desidratada ela dura muito mais tempo. Eu teria que usar conservante. Você sabe que eu até já testei, mas o sabor é muito diferente, né? Então, eu estou tentando sobreviver, né, como pequena produtora artesanal. Vamos ver quanto tempo vai dar, né? Leone? Legal, muito bacana a tua história, Silvana. E, assim, eu gosto muito também de comer, mas de cozinhar também. Eu também sou filho de uma mama italiana e cresci também na cozinha ali, tendo essa relação afetiva com a comida, né? E eu entendo que tem 2 elementos muito importantes na culinária. Um é a fantasia, né? De você criar coisas, um pouco que você falou, né? Do próprio livro, que não te dá aquela receita fechada e te dá uma certa liberdade para você fazer aquilo do seu gosto. E outra coisa também é a paixão, né? Que é uma coisa que normalmente move, principalmente também o empreendedor. E você tem esses 2 lados, né? Você juntou o empreendedorismo e a paixão pela cozinha. A pergunta, e às vezes assim, o que é muito interessante, Paulinha, é entender o momento que deu o clique, né? Que a pessoa falou. Porque eu fiquei tentando adivinhar mais ou menos o que pode ter levado você lá no Cordon Bleu, né? Talvez vendo uma receita de ragu francês, que foi a origem disso tudo. Tipo naquele filme do Ratatouille lá, que o ratinho, né? Remy foi lá e o cara, o Antoine lá, que é o crítico, quando comeu, aquilo lembrou da mãe dele cozinhando. Eu falo, pô, será que ela teve algum insight assim? Tipo, putz, isso aqui é fantástico, né? Mas, pô, aquele ragu que a minha avó fazia que é uma coisa que eu quero compartilhar, né? Essa oportunidade, essa paixão. Teve alguma coisa assim? Foi isso? Porque o ícone, o carro-chefe, né? Apesar de você ter feito o Cordon Bleu, que é super complexo, uma variedade, você aprendeu lá, né? Um monte de coisa, e depois você teve ideia de pegar uma coisa que teoricamente é simples, mas que é maravilhosa, que é uma pasta ao ragu, e fazer esse ragu, essa receita de família. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa tua paixão,
que é o que te faz também preservar a receita original. Né? Ouvi um pouquinho disso aí, se tem alguma coisa a ver isso que eu te falei. Tudo começou porque eu sempre gostei muito de cozinhar e a minha casa ela sempre foi aberta para a família toda, os irmãos, primos, os amigos. E eu fazia uma receita, né, a receita da minha avó, que é o ragu de linguiça, que hoje na loja eu chamo de ragu de porco com semente de puxuri. Depois eu explico a semente de puxuri. Mas eu fazia essa receita muito para as pessoas, porque elas pediam, não, quero comer um ragu, quero comer um ragu. E aí, meu irmão, Fúvio, que foi meu sócio no começo, ele teve essa ideia, ele é publicitário. Todo mundo falava, você precisa abrir um restaurante, você precisa abrir um restaurante. Daí eu pensava, gente, mas abrir um restaurante é um outro esquema, você precisa de um investimento muito grande. Aí meu irmão deu essa ideia, então... Vamos montar um negócio só de ragu. Vamos fazer ragu, a gente faz um site, a gente vende online, porque daí o investimento é baixo. E aí, conforme vai saindo, a gente vai pegando dinheiro, a gente guarda o dinheiro e, quem sabe, abre, então, o restaurante. Aí, foi assim que começou. Então, eu tinha já a receita do ragu de linguiça. Aí, eu fui pesquisar outras receitas, daí eu desenvolvi na época 5 receitas de ragu, inclusive uma vegetariana, que hoje em dia tem muita gente que não come, né, carne. E aí a gente abriu o site, sou eu, então, meu irmão, o Fúvio, que começou comigo, e a gente começou a vender o ragu, entregar na casa das pessoas, as pessoas compravam. E ele é mais jovem, né? Ele falou, todo mundo agora vai comprar pela internet, não vai ter mais essa coisa de ir no supermercado, vamos vender online e tal. E começou assim. Só que o ragu, ele ocupa panelas muito grandes, né? Então, a minha casa começou a ficar tomada por todo tipo de panela e os freezers, de geladeiras, de ingredientes e tal. Aí eu fui procurar um espaço físico para fazer a cozinha. E aí, no fim, o lugar onde eu achei, que eu amo esse bairro, que é o Baixo Pinheiros, aqui em São Paulo, ele é zona mista, então podia abrir a porta. Falei, então vou abrir a porta, né? Vou vender aqui também, em vez de só vender online. Aí, então, já que eu vou vender... Eu vou desenvolver empadinha com ragu, porque o que eu quis colocar nas minhas receitas, que eu ia falar, que eu ia explicar a questão do porco com puxuri, né? Puxuri é uma semente que vem da Amazônia. Quando eu montei o nosso ragu, eu pensei, eu não quero puxar essa coisa tão italiana, sabe? E trazer um pouco dos ingredientes nacionais, valorizar a nossa cultura. E aí eu fiz um curso de temperos nacionais, e tentei trazer eles, colocar eles nas receitas, né? Para a gente ajudar também aqui os nossos fornecedores. Porque antigamente só se usava produto de fora, né? A farinha, o tomate e tal. E aí com essa pesquisa, eu trouxe, por exemplo, o puxuri, a semente de quiriba, que eu uso no ragu de vegetais. Aí eu pus a cachaça no ragu de camarão, a fava de aridã no de cordeiro, para dar esse toque nacional, né? Que a gente mora no Brasil e o Brasil é maravilhoso. E essas sementes, elas vêm da Amazônia, então a gente acaba ajudando as pessoas que cultivam, né? E o mercado de lá. E aí... eu fiz as empadas, eu procurei empadinha, colocar o ragu dentro, que é uma coisa, né, assim, empada é bem brasileiro. Aí eu comecei a servir pão de queijo, aí eu comecei a servir café, daí eu comecei a servir bolo, aí abri um cafezinho junto com o empório. Então, por enquanto, eu tô indo devagar, né, primeiro então online, depois a cozinha industrial, depois o cafezinho, e aí agora estou com um projeto, depois que essa pandemia dá uma diminuída, né? Porque ela é muito pequenininho, de começar a servir também lá. Massas e fazer um mini restaurantezinho, mas assim, caseiro, como se estivessem indo na minha casa, entendeu? Tudo muito simples.
Uma coisa bem da minha cozinha para vocês mesmo. Ah, legal. Marcelo Santos. Ó, interessante aí o negócio. Uma coisa bem rápida. Você não tem o que fazer na vida para vir no rádio? Isso é coisa para cara velho que nem eu que é aposentado. Mas vamos lá. Olha, primeira pergunta, porque eu cresci, as comidas eram mais simples. Então, de ragu. O que é ragu? Esse nome ragu, as pessoas falam, o público, eu não sei. O que é ragu? Eu faço ragu, eu ponho empadinha com ragu. O que é ragu? Uma pergunta boa. Muita gente não sabe o que é ragu, né? Tanto que eu tenho até escrito lá na porta do empório, tem uma definiçãozinha. Mas, na verdade, o ragu, ele é um molho à base de carne cozido lentamente. Aí você pode, com esse molho, ele vira um molho, né, bem denso. Aí você pode misturar ele com massa, você pode fazer polenta, você pode fazer risoto, você pode comer ele como acompanhamento, assim, até com farofa, dá para comer. Então, o ragu é como se... trouxe. É como se fosse um molho, então. Ragu, quer dizer, um molho. Tem a massa e tem o molho, que é legal. Então, ragu é um molho. É um molho, Então, seu molho é muito legal, de família da avó e, além de tudo, com as coisas brasileiras, né? Legal isso. Exato, mostra aí, a câmera mostra aí o ragu. Ó. Esse é o de porco com semente de puxuri. Eu faço esse com linguiça toscana. Que é o de linguiça, que esse é o carro-chefe. Foi onde tudo começou. Qual que você gosta mais? Qual que eu gosto mais? É difícil, porque eu gosto de todos mesmo. Você sabe que eu desenvolvi um de fungo sec, que daí a gente chama de ragu. Minha marca é ragu, então tudo virou ragu, né? Eu fiz um de fungo sec que ficou muito gostoso, porque assim, em nenhum ragu eu uso creme de leite. Então, eu consegui fazer um de fungo que é só com fungo mesmo. E um caldo, eu tô nessa fase agora desse do fungo, que eu faço muitas receitas com ele. Dá para fazer risoto, dá para comer com cuscuz marroquino, dá para comer com polenta. Mas, assim, o meu querido é o de porco com semente de puxuri. Esse é o meu queridinho, mas tem as fases, né? Eu fiz agora um de pernil com alecrim, que ficou maravilhoso também. Que você pode até comer com pão, sabe? Fazer um sanduíche. São todos muito bons. O que não combina de jeito nenhum com ragu? Ou tudo combina? Olha, o que não combina com ragu é salada. Realmente não dá para comer de jeito nenhum. Mas assim, você pode comer com batata, você pode comer com pão, você pode comer com arroz, você pode comer com farofa, com a massa, com risoto. O ragu, ele combina, ele é a proteína, né? Ele é um principal. E o de vegetais é tipo uma caponata também. Fica maravilhoso de acompanhamento. Só a salada mesmo que não vai combinar, que é molho, né? Então ele precisa ter sempre alguma coisa para absorver, né? Um acompanhamento assim para absorver. Uhum. Leone? Na verdade, você até comentou duas coisas aí que eu achei bem interessantes. Uma, você comentou do livro, né, que a sua avó usava, que foi o primeiro livro escrito por uma chefe mulher, né, segundo a sua informação. E, normalmente, né, Paulinho, quando a gente pensa no cozinheiro, né, tem um physique de rôle ali, que é... Sim. Né, você espera, vai vir a dona do nosso ragu, você espera vir uma nona italiana, né? Ou então... eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Quer dizer, hoje em dia já é bastante comum, as mulheres já, né, dominaram a cozinha. E você, né, apesar de ser uma mulher elegante, magra e tal, trabalhando com uma culinária de raiz, com origem, né? Hoje em dia que você falou, toda essa onda vegana e o dilema da carne. Eu queria que você falasse um pouquinho. Me parece, né, o que me remete aí, o que você falou, é um pouco dessa... cozinha afetiva, né, que o americano chama de comfort food. Sim. Isso é um pouco do que você quer preservar, e fala um pouquinho também disso, por que você optou por essa raiz, né, de vocês e preservar toda essa história e trazer essa comida afetiva que remete, né, a lembranças, a memórias e a coisas bacanas aí que a comida pode trazer também, né? Além da nutrição. Na verdade, esse é um dos pontos mais importantes que eu acho que a gente tem na vida, porque a cozinha,
ela reúne, né, a família, os amigos. Mas eu entendo que tem muita gente hoje que não tem tempo para cozinhar, né, para ficar... Então, a minha questão foi levar isso para a pessoa. Então, ela não vai ter tempo de fazer o ragu ou alguma outra receita, mas ela poder comprar e sentir um gostinho, porque tem muita gente, tem muito cliente que vai lá e fala, nossa, essa comida me lembra a comida da minha avó. E é exatamente isso que eu quero. Né? Não quero que a pessoa pense que é uma coisa sofisticada e tal. Então, eu poder levar para casa da pessoa um pouquinho de conforto, e ela vai lá só esquentar a massa na água, né? Colocar água para ferver, o ragu na outra panelinha, esquenta, mistura, serve para a família dela, sabe? Como se fosse uma comidinha assim caseira, não importa que não tenha sido ela quem fez, mas sim o que ela está oferecendo para a família. Isso, para mim, era o mais importante. Que eu falo da preocupação da alimentação. Então, minha avó tem 8 filhos, 24 netos. Não tem nenhum gordo na família. Você falou que eu sou elegante, obrigada, e magra e tal. E a gente come macarrão todo dia à noite, todo dia. Então, quando você come uma massa, eu acho que bem feita, fresca, artesanal... e um molho, assim, não tem gordura, sabe? Ele não é uma coisa pesada. Da linguiça eu tiro toda a gordurinha da linguiça para fazer. Não é isso que engorda, sabe? Você come um prato de uma boa comida, não é isso que vai deixar as pessoas... Esse preconceito com a massa tá errado. Come menos, mas come uma coisa boa, sabe? É quando você tem um ingrediente de má qualidade, você acaba tendo muito conservante e acaba interferindo mesmo, né, na questão de engordar, na questão de trazer algum tipo de doença, né, de patologia com relação à alimentação. Bom, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos aqui que o assunto está bem interessante, hein? Estamos de volta, programa inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM, falando aqui com Silvana Porchat. Bom, e quem vai fazer pergunta agora é Marcelo Santos que está preocupadíssimo, engordou uns 4, 5 quilos e está querendo resolver a questão aqui. Olha, não é com ela que você vai resolver isso, mas faz a pergunta. Não, são duas coisinhas. Uma que você falou lá da avó, da mãe, tudo que cresce. Eu vou dizer, eu sou meio velho ainda, mas na minha época, minha avó cozinhava, sabe por quê? Já para pegar o pau de macarrão e dar no meu avô, viu? Parece que era cozinhar, pegar com aquele pau lá para o cara se comportar. Então vocês pegaram outra avó. Mas é o seguinte, por que eu tenho noção, eu não sou o cara de ficar indo em restaurante chique e tal, mas todo mundo, São Paulo, vai nos restaurantes, tudo tal. E todo mundo vai engordando, me parece e tal. Então, a senhora falou uma coisa maravilhosa, que a senhora comida não engorda, né? Que tem uns conteúdos, ingredientes que não engorda. E que come massa todo dia e mesmo assim todo mundo está mais magro e saudável. Então, conta para nós o segredo. O que seria que a família pode ter em casa que não engorda? E se o pessoal vai no restaurante, o que eles fazem para vender mais, talvez, que faz com que a pessoa ganhe mais peso? Qual a diferença do ragu, do molho, da massa? Isso é importante, que todo mundo reclama, engordo. Qual é o segredo? Então, eu acho que o restaurante, sempre dizem, né, tem esse ditado, que a comida do restaurante, para ser boa, tem que ter manteiga e sal. E o sal em excesso, ele incha, né? Você acaba achando que depois de um final de semana você tá mais gordinho, assim, porque você tá inchado. Talvez durante a semana você vai desenchendo porque você volta a comer em casa. E a manteiga, ela pesa, né? Ela é gordura. Então, se você não faz esporte e queima depois, realmente você vai engordar. Agora, é uma quantidade muito grande que eles colocam. Eu vejo pela diferença do molho quando eu como. Eu amo almoçar, jantar fora, faço isso. Eu sou paulistana, né? Nosso programa, nossa praia é essa. Eu vou bastante, mas eu vejo, assim, a diferença. Por exemplo, eu faço espaguete ao vongole, por exemplo, sempre em casa. A textura do meu é muito diferente da textura do restaurante. Eu acho que para você sair feliz, talvez, do restaurante, eles querem que você saia, assim, bem saciado, sabe? Se sentindo bem
que você não está acostumado a comer em casa, né? Acho que em casa a gente não come tanta manteiga, assim, tanta gordura. Em Santos é fácil, pega lambe-lambe na praia, né? Só São Paulo o pessoal é chique e vai nos restaurantes, mas tudo bem. Ai, adoro lambe-lambe, adoro. Eu faço direto. Tem um fornecedor super bom de frutos do mar, ele vende na concha fresquinho, chega de Santa Catarina, é maravilhoso, faço sempre. Mas eu acho que... E tem a questão da bebida também, né? Que quando você vai no restaurante, você acaba bebendo talvez um drink e mais do que você beberia em casa. Minha avó bebia vinho todo dia na hora do almoço e do jantar, ela viveu até os 100 anos. Isso que eu falo, o excesso é o que te faz, eu acho que de repente engordar. No restaurante você pede aperitivos, pede entradas, pede a sobremesa. Em casa a gente não come tanto. Então, né? na verdade, assim... não é o tipo de comida, é a quantidade, né? eu acho que é a quantidade. As pessoas esquecem que não é só coisa de gordura e açúcar. Se você come demais, todo mundo engorda, né? Não é isso? Se comer menos... Mas eu acho que as pessoas precisam parar um pouco de ficar com essa paranoia de engordar, gente. Vamos viver, vamos ser felizes. A gente está saindo aí, né, de uma crise, de uma pandemia... E a gente tem que dar outros valores, sabe? Essa questão da estética, da beleza, acho que o importante é a saúde. É comer bem, sabe? Comer o que te faz feliz é super importante. No dia seguinte se dá uma outra controlada, mas teve muita gente lá que vai no Empório, que para eu conseguir convencer elas de comprarem a massa artesanal, a seca, né? Feita artesanalmente e que dura 2 meses, por exemplo, na prateleira, né? Enquanto uma do supermercado dura 2 anos. Ah, mas só dura 2 meses. Gente, passa aqui, come, depois, daqui a 2 semanas você passa aqui de novo. Você mora aqui perto, lá, o meu público tem um monte de gente que mora do lado. E as pessoas hoje vão e falam, nossa, é outra coisa, comer não incha a tua massa. É melhor comprar pouca quantidade fresquinho do que estocar e tudo coisa ruim, né? Não tem... Então elas falam, a diferença, nossa, é muito mais leve a massa artesanal, ela realmente não incha. Então, às vezes, você comendo um alimento, né, um produto feito com ingredientes mais selecionados, que seja um pouquinho mais caro, talvez seja porque o produtor artesanal tem essa dificuldade de conseguir, quando a gente compra menos, então é mais caro mesmo. Mas vai te trazer um retorno, sabe? Maior, eu acho, para a tua vida, assim, saudável. Comer bem. O importante é comer bem. Gente, não comprem esses molhos que estão fechados nessas prateleiras que duram 2 anos. Pensa bem, o que você coloca dentro de um pote que pode durar 2 anos? Gente, tem tudo ali, menos comida de verdade. Tem muito molho italiano que vem da Itália, então também não adianta pegar os italianos. Tô com molho italiano, que é o verdadeiro, também não Mas tem produto ruim em qualquer lugar do mundo. É porque é para comprar industrializado, né? Tá certo? Compra artesanal, compra da sua esquina, deve ter uma padaria maravilhosa. Hoje em dia tem muito, né, produtor artesanal. O brasileiro tá mudando, eu acho, em relação a esse ponto de vista de olhar para os pequenos produtores sem preconceito, né? Porque antes era muito chique você comprar coisa que vem da Itália, que vem da Espanha. O nosso azeite, por exemplo, eu vendo azeite nacional na loja também, ganhou prêmio no exterior. A gente tem que valorizar o daqui. E não falar, é caro quando você vê um azeite que custa R$42. Porque você paga os portugueses, não estou falando mal, mas eles trazem aqui para o Brasil, vêm para o Brasil a pior safra do azeite deles. Enquanto a gente está produzindo aqui no Brasil um azeite maravilhoso que as pessoas torcem, às vezes, um pouco a cara. Brasil, tá caro, mas aqui a gente paga imposto igual, entendeu? É difícil manter o preço. Valorizem o produto nacional. É feito aqui do lado, é mais rápido, chegou perto de você. Os queijos que eu vendo lá no nosso ragu são de uma fazenda em Amparo, que é 1 hora de São Paulo. Ele me entrega toda terça e quinta, gente. É maravilhoso isso. Super fresco. Né? Não é legal? Não, bem interessante. Silvana, você falou em ingrediente e falou também que você tem várias receitas do ragu, né? Qual é a receita original do ragu? A primeira que surgiu? E se você fosse ensinar agora o ouvinte, a pessoa que está assistindo no Facebook, como que a pessoa tem que preparar esse ragu com a receita original? Então, a receita original é o do tradicional de carne. Ela não foi mexida
em nada, mas daquela maneira, como eu falei do livro, né? Que eu uso esse talismã de la Felicità. Eu achei um jeitinho de conseguir fazer ele ficar do gosto, porque quando eu comecei eu mandava para todo mundo, falar o que você acha, o que vocês acham, e as pessoas falavam, acho que podia colocar mais um pouquinho de isso, um pouquinho daquilo, assim. Então eu cheguei numa receita, mas essa receita é original, não coloquei nenhum ingrediente extra. Tá. E se alguém quiser aprender, pode entrar no meu Instagram. Eu fiz alguns programas de televisão. Qual que é o Instagram? O meu Instagram é @nossoragum. Legal. Tem umas receitas lá, tem receita. É difícil fazer ragu? Não é difícil, tem que ter paciência. Tem que ter tempo. Então eu sempre falo, você vai fazer... Qual é o segredo, qual é a técnica? O que você pode trazer aí de dicas, assim? Então eu falo, faz num final de semana, que você tem mais tempo. O segredo é você deixar a carne, né, a proteína que você for usar, ela vai dar aquela selada, vai fazer uma casquinha na Qual é a carne na normalmente panela. que você usa? Para fazer o tradicional de carne, eu uso o músculo. Só que você acha que vai queimar, você deixa lá, você põe um pouquinho de azeite, né? Pode pôr um pouquinho de manteiga também. Aí você vai achar que vai queimar. Não vai. Esse é o segredo, para tirar aquele gosto forte da carne. E aí depois você vai pôr o caldo e ele vai ficar cozinhando por horas até a carne ficar bem, bem macia. Então, se você quiser fazer ragu, faz no final de semana, que você vai ficar aí umas 4 horas de vez em quando dando aquela mexida assim na panela. Pede para sua família te ajudar, um corta a carne, o outro a cenoura, faz todo mundo participar, ficar em volta, que fica bem, bem gostoso, vale a pena. Agora, se tiverem preguiça, pode comprar o meu pronto, que é muito bom também. Você sabe que tem gente que vai lá e compra e diz que faz, né, em casa, é muito engraçado isso. E eu não falo nada, eu acho ótimo, deixa a pessoa falar que a receita dela. Mas aí uma outra cliente foi e falou assim, eu descobri que ela compra aqui. Sensacional. Eu descobri que ela compra aqui. Agora eu vou convidar ela e falar que eu aprendi. Eu falei, ai, gente do céu, é muito engraçado. E como você disse que é uma receita caseira, a pessoa passa até batido, né? A pessoa que está comendo na casa da pessoa que está enganando, fala, fez em casa mesmo, né? Ingrediente fresco e tal. Exatamente. Porque dá para fazer. Eu dei todas as receitas, eu não me importo de dar receita nenhuma, eu quero mais é que as pessoas façam em casa e sejam felizes. Então, eu faço questão de dar, de colocar no Instagram. E se tiverem pergunta, tem muita gente que me faz pergunta se está certas as etapas, eu tento responder o máximo possível a todo mundo. Peço para mandar foto, posto a foto das pessoas que fizeram. Adoro que as pessoas se inspirem para cozinhar e ficar em casa com a família, que isso é muito bom. E no restaurante é uma delícia, né? Você vê que a gente ficou aí 4 meses... quase 5, né, sem sair de casa. Agora os restaurantes em São Paulo reabriram, estão lotados, né, as pessoas estão exaustas de cozinhar, eu acho que de ficar em casa. Nessa pandemia teve um primeiro movimento que foi engraçado, foi em março, né, meu aniversário é dia 17 de março, dia 17 de março os restaurantes fecharam. Aí no primeiro momento todo mundo resolveu cozinhar, todo mundo virou cozinheiro, né? Daí, nossa, meu movimento fez assim, caiu. Eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? 2 semanas depois que as pessoas caíram em si, o trabalho que dá. Porque além de cozinhar, elas tinham que cuidar dos filhos, trabalhar e cozinhar realmente leva um tempo. Você tem que ir no supermercado, comprar os ingredientes, que são muitos, né, picá-los, higienizá-los, aquela neura de higienizar com álcool, tinha gente colocando tomate, cenoura na máquina de lavar a louça, foi muito engraçado. Aí 2 semanas depois cansaram de cozinhar e começaram a encomendar. Para mim até foi bom, assim, no ragu tive bastante encomenda, né, delivery, takeaway. E aí, depois teve o movimento agora que abriram os restaurantes, as pessoas estão exaustas e estão realmente saindo. Eu achei que elas voltaram, aderiram. Fiquei pensando que os restaurantes não iam ter movimento, mas eles estão com fila de espera, né? Tá bastante cheio. Uhum. Olha, qual que é o seu objetivo principal assim, na sua carreira que você vai dizer, olha, estou realizada, quando você conseguir?
Olha, eu acho que quando chegar esse momento, é o momento de parar, né? Porque você não pode nunca estar realizada. Você tem que estar sempre buscando mais e buscando receitas. Por exemplo, tem esse movimento agora do vegetariano, do vegano, sim. Eu desenvolvi 2 receitas, quero desenvolver mais. A cozinha, ela é viva, né? Eu não posso parar. Tem sempre o que aprender, que chegar e que buscar. Por isso que a gente passou, você vê como as pessoas se reinventaram, né? Então, a gente tem que estar sempre se reinventando para continuar, né, no mercado. A gente mora em São Paulo. São Paulo é guerra, né? Assim, Você tem concorrente? Você acredita que eu não tenho concorrente? Quem inventou de fazer ragu? Quem? Meu irmão, né? Que é publicitário, não tem ideia do trabalho que dá. Dá muito trabalho fazer ragu. Não é um produto que eu acho que as pessoas vão pensar, pô, nossa, vamos fazer ragu para vender, que é fácil, que é rápido, entendeu? Tem todo um tempo de preparo. Eu não tenho. Eu nem tenho concorrente. Até Acho que eu sou a única dificuldade. pessoa que vende ragu em São Paulo, assim, o Empório. Tem o molho bolonhesa, tem molho de tomate, molho branco, essas coisas. Tem bastante gente que faz, né? Tem empórios bem grandes. Mas ragu mesmo, eu não conheço. Acho que até pela dificuldade da distribuição em escala industrial, né? Com certeza. Desse jeito artesanal, né? Talvez se eu fizesse daquela maneira que eu falei, usando, né, os ingredientes desidratados, aromatizante, mas que difícil que é pra mim jogar um aromatizante dentro de uma panela, gente. Não, você sabe? tem um filho naquela panela que você cuidou tanto direitinho, preparou, modificou. E para Exatamente, fazer esse filho ficar ruim, né, é duro, né? É muito difícil. A senhora falou as coisas tão interessantes, faz a cabeça funcionar. E o Paulinho também falou o negócio de carreira. É o seguinte, estou pensando agora. Vocês falaram cozinha, avó, aproximar, cada coisa legal, que a comida, primeiro, comer é gostoso, certo? Então, aproxima as pessoas. Então, tá em família, né? Todo mundo lembra, vai lembrando, eu fico lembrando de criança. Família reúne, fica com a avó, com a mãe, não tem essas coisas? Tem. Então, lembra uma coisa que traz calor humano, né? E traz convivência. E agora, nesse momento do vírus, mais ainda. E a gente cresce com a ideia ou da mãe cozinhando, mas a avó, né? A avó cozinhando, cozinha da nona, né? Então, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte: a gente sempre cresceu com a ideia da mulher cozinhando. Talvez, porque no passado, eu sou velho, na minha época, que o homem ficava trabalhando. Graças a Deus, mulher hoje é igual, mas melhor que homem, competidora. Mas antigamente, às vezes, ficava em casa e tinha que cozinhar para a família, né? Talvez essa que é a visão. Mas então eu pergunto, se todo mundo sempre via a mulher em casa, a nona cozinhando, que a nona reunia todo mundo, eu ouvi dizer de uns amigos que entendem de restaurante, que ao longo desses anos, que os principais, tudo que é cozinheiro é homem e não é mulher. Deixa eu perguntar, por que é tão... A gente vê o cozinheiro famoso na Europa aqui, por que só nos últimos anos a gente vê mulher, que nem a senhora e outras, se destacando? Por que ao longo da vida, no navio, no restaurante famoso, os que ganham prêmio, em geral, São esses homens. anos todos, era um homem, não mulher. Como é que dá para entender se sempre era a nona e a mulher? O que explica que negócio de homem e agora, claro, tá cheio de mulher famosa, que nem a senhora. Por que essa diferença? Não é estranho? Então, o cozinheiro ele é uma profissão, né? E da mesma maneira que o homem saía para trabalhar para ser doutor, ser advogado, você sai para trabalhar para ser cozinheiro. A mulher continuava em casa. Então, quando a mulher saiu e começou a trabalhar fora, aí ela também foi para a cozinha, né? Profissionalmente, né? O que antes ela fazia em casa, ela foi, se profissionalizou. Então, como todas as outras profissões, o de cozinheiro é a mesma coisa. E tinha o preconceito, na verdade. Quando eu falei que esse livro da Bonner foi escrito para a mulher, é porque justamente os chefes, eles eram homens, né? Agora, existem mulheres no Brasil. A gente tem Helena Rizzo, né? Que ganhou vários prêmios e tal. Mas a mulher agora ela tem que lutar pelo espaço dela também na cozinha, né? É uma profissão. E dificílima, aliás, viu? Porque cozinhar
dá um trabalhão, você tem que estar sempre se reinventando, você fica na cozinha horas, em pé, suando, sabe? Fazendo de tudo para deixar a comida maravilhosa e tá sempre com novos ingredientes para conseguir chegar a ganhar esses prêmios, mas é uma profissão como as outras, então as mulheres também precisam buscar esse espaço e ser contratada nas cozinhas, que era um lugar de homem também, né? Que interessante. Então, você falou chefe, né? Esse chefe famoso, tal, era tudo homem. Então, a pergunta é, você tem que comandar muita gente. A mulher também sofre preconceito nisso também? Das pessoas assistentes obedecer a senhora? Ou respeitam também? Porque estava acostumado com o chefe homem. É legal? Tá? Só tem que comandar, dar ordem. Eles respeitam, né? Ou a mulher sofre um pouco de preconceito, de ser a chefe, assim? Olha, a nova geração, né, que eu digo que é a geração dos meus... Eu tenho 42 anos, né? Meus filhos têm 20. É muito diferente o jeito que eles veem, mas, assim, aonde eu tô, ainda existe, sim. Receber a ordem de uma mulher, engraçado, para alguns pode ser um pouco humilhante, né? Quando chega um homem, sempre tem aquela coisa, né? Ele chegou, ele vai resolver a situação, né? Chega assim, eu só tenho mulher, tá, na minha cozinha. Então, a gente tem gás, tem problema com gás. Aí chega, vê uma mulher. Assim, a gente sente, sim. Parece que o homem é mais respeitado em algumas situações. Mas não tem problema. A gente vai em frente, vai lutando. E é uma questão de costume, entendeu? Então, isso que eu acho que melhorou muito. Isso que eu estava falando da geração dos meus filhos, né? Que tem 20 anos e tal. Eles me tratam de um jeito muito diferente do que meus 2 maridos, né? Fui casada 2 vezes. Me tratavam, assim, eles me dão muita autonomia. Eles, assim, você tem... Vou dar um exemplo bobo, né? Tipo, eu instalo a televisão, hoje em dia, eu cozinho, eu arrumo o carro. Tipo, é uma coisa, né, natural para a mulher fazer isso. Quando eu falo assim, meninos, eu tive que instalar a televisão sozinha. Eles, e daí? Entendeu? Tipo, eu mato barata, eles não matam barata, entende? Assim, então, tudo está melhorando e muito. Graças a Deus, a mulher conquistou um super espaço e vai ser cada vez mais respeitada. Tá caminhando, não estou dizendo, não está 100%, mas, né, você vê a quantidade de mulher que tem agora seu próprio negócio, restaurante, é o máximo. Parabéns para as mulheres. Pegando um gancho aí, Silvana, né? Você é uma mulher independente, bem-sucedida, teve uma ideia bacana, tem um produto hoje que é um diferencial, né? Está construindo uma marca, está levando memórias e qualidade aí para as pessoas poderem vivenciar esses momentos aí reunidos em volta de uma mesa, e está tendo sucesso, né? Aparecendo na televisão, em programas de rádio. O que você tem de novos projetos? Qual é o futuro do nosso Ragu? Aonde você quer chegar? Quais são os próximos passos agora aí para a expansão disso que você está fazendo? Então, o próximo passo para o nosso Ragu, a gente precisa... Antes dessa pandemia ter acontecido, eu estava com projetos e aí eu tive que dar uma pausada, né, nisso e me reinventar, né, dentro do nosso panorama. Mas eu não quero parar por aí onde eu estou, não. Vou continuar crescendo, sempre com muita cautela, porque eu não tenho investidor, eu fiz assim, montei tudo do zero. Aprendi a parte empresarial, que eu não tinha a menor ideia do que era, hoje em dia eu tenho. Mas eu tenho muitos projetos pela frente, não quero parar, mas aí quando eu tiver eles redondos, eu venho aqui e conto para vocês. Mas é isso aí, então se pensar em 5 anos, eu estou sempre fazendo, né, coisas novas e mudando e adaptando. E o nosso Ragu foi crescendo e hoje em dia eu fico muito feliz de ter a marca consolidada, das pessoas gostarem, das pessoas indicarem. Eu adoro a marca, acho ela linda visualmente.
Quem puder ver depois, entrar no site. O site também é www.nossoragu.com.br. Repita. www.nossoragu.com.br. Ótimo. E o Instagram, que é o principal meio de comunicação agora, né? Que é o @nossoragu. Isso. Mas vamos crescendo, vamos mudar assim, vamos tá sempre, né, tentando fazer a marca ser mais conhecida e ser mais reconhecida, e essa questão do produtor artesanal que eu acho muito, muito, muito importante as pessoas absorverem, né? Eu faço muita questão na loja de atender as pessoas, explicar como elas podem usar o nosso ragu, que existem diferentes maneiras de usar, de mostrar os produtos que eu tenho dos meus parceiros artesanais. Eu fiz muita feira de comida nesse tempo que eu vendia só online. Eu fiz muita feira. É muito legal fazer feira, porque se conhece muita gente. A menina que faz o mel, que é apaixonada pelas abelhas dela, a outra que faz pão. Então, eu trago esses pequenos produtores para o meu empório, né, para minha loja, com muito orgulho, e tento passar isso para os meus clientes, explicando para eles o quão importante é a gente consumir esse tipo de produto. E eu acho que em um ano de loja, né, 1 ano e meio, eles realmente, o pessoal que mora ali em volta e que compra, eles realmente começaram a entender a diferença, sim, de um produto do nosso ragu, como da prateleira do supermercado, entendeu? Eu tenho 2 perguntas muito rápidas agora, Paulinho. Primeiro, eu estou vendo, né, essas amostras aí que ela trouxe. Eu queria perguntar se a gente vai ganhar, porque eu já fiquei curioso. E segundo, para você falar, a loja está funcionando normalmente, fala o endereço para a gente, onde é, e se está funcionando normalmente, qual horário. Eu não paro de falar, né? Você falou, vou fazer 2 perguntas rápidas, eu vou falando sem parar, preciso ser mais... Mas tá bem interessante, que você está explicando bem detalhadamente. Vocês vão ganhar, óbvio, nosso ragu. Cada um tem que escolher o seu sabor preferido. E a loja, a gente está com horário reduzido, todas 10 às 17 horas. Eu sou um empório, né? E o cafezinho, por enquanto, eu não reabri. O bairro onde a gente está ali está começando agora a reabrir os escritórios. Então, para ter movimento, para mim tem que valer a pena abrir se tiver mais movimento. Então, por enquanto, eu estou só com o empório. Pode retirar. Faço entrega. Então, das 10 às 17, de segunda a sexta. E aos sábados, eu estou das 10 às 14. O nosso ragu, ele está na rua Marcos Azevedo, número 66, em Pinheiros. Aquela região, ela é conhecida como Baixo Pinheiros, também é muito gostosa. Tem Aquela região é uma maravilha. Tem doceria, barzinho. Tudo, é espetáculo. Mas vem cá, um velho como eu aguenta esse ragu ou não vou passar mal, não? Nossa, que isso. Que vai passar mal é se comprar coisa no mercado, fechado, que dura 10 anos. Então, o meu médico falava para não pegar coisa pesada. Eu vou fazer a prova. Se eu gostar, eu compro os 10. É isso aí. Bom, o programa Inacreditável já está dando aqui o nosso horário, infelizmente. E eu queria que a nossa convidada desse a mensagem final dela. Obrigada, nossa, adorei participar. Foi muito rápido, né? Acredito que eu fiquei falando aqui 1 hora. E a minha mensagem, principalmente depois desse momento que a gente viveu, é isso mesmo, de curtir a comida, uma comida boa, feita em casa, pegar a tua família, uma vez por semana. Sabe, a gente está vivendo uma vida muito corrida, as pessoas não se veem mais, é Instagram, é WhatsApp, é Facebook. É importante se encontrar, parar, ouvir uma música, ir para o fogão, preparar uma comida gostosa, fazer as pessoas participarem. Minha mensagem é essa, curta, porque a vida passa muito rápido e é muito gostoso você ficar em família, em volta do fogão, em volta... né, de uma mesa, e depois você fez a comida, depois você prova a comida, e depois vocês ficam discutindo a comida, entendeu, na mesa, que minha família ficava fazendo isso. Eu adoro e eu queria passar isso para as pessoas. Legal, Silvana, muito obrigado. Leone, se despede aí do nosso público.
Bom, muito obrigado. Foi um programa sensacional hoje. Me lembrou muito da minha mãe, Dona Yolanda, Legal. que fazia massa em casa e também tinha uma receita secreta dela que não contava para ninguém. Então me trouxe um pouco disso. Muito obrigado. Parabéns, Silvana. Obrigada. Marcelo você. Santos. Foi um prazer. Sabe por que terminou rápido? Porque a entrevista foi boa. Quando a entrevista é ruim, não termina nunca. Nossa, então passou fica rápido porque é arrastado. gostosa e interessante. Então parabéns. E meus sentimentos, Marco, Dona Yolanda, ouvi dizer, do fundo do coração, ela deve estar em companhia melhor que a gente aqui. Deus cuide dela, viu? Da sua mãe, viu? Amém. E tá assistindo a gente aqui. Bom, um grande abraço a todos. Até terça.